A gente está numa série sobre a parábolas de Jesus. E hoje eu não vou trazer uma parábola nova. Quem estava no último domingo sabe que a gente falou sobre o filho pródigo. E eu quero permanecer um pouquinho dentro desse tema e falar um pouquinho mais sobre esse pai, sobre as características deste pai. E inspirado muito pelo dia de hoje, né? Hoje é Dia dos Pais. E pode ser que esse não seja um dia de muita celebração para você, porque não necessariamente todos nós tivemos boas figuras paternas. Ou pelo menos alguns de nós não admitem isso, as dificuldades que a gente teve com a figura paterna. Alguns de nós somos pais e reconhecemos as nossas próprias limitações e o quanto talvez a gente não esteja influenciando tão positivamente a visão que os nossos filhos têm de Deus com base no relacionamento que eles têm com a gente. Eu mesma, durante grande parte da minha vida, tive muita dificuldade no meu relacionamento com meu pai. Eu até me emociono, porque hoje a gente experimenta uma outra realidade. Muito por conta da vinda dos filhos. Quando os filhos chegaram, os meus filhos chegaram, eu olhei para os meus pais com mais compaixão, com mais misericórdia. E eu pude falar, poxa, vocês só tinham 23 anos, está desculpado, sabe assim. E é claro que os netos amansam também, amolecem o coração dos pais. Então, dizem que netos reconciliam pais com filhos, né? E foi isso que a gente experimentou lá em casa. Então, eu queria começar essa reflexão já te abraçando, caso paternidade seja um tema que é uma ferida para você. Você não está sozinho, não está sozinha, você não é o único, não é a única. Muitos de nós tiveram também figuras paternas positivas, mas ninguém teve pai perfeito. Ninguém é pai perfeito. Nós somos todos filhos de pais imperfeitos e pais imperfeitos para os nossos filhos. Eu brinco que eu já estou com um caderninho anotando todos os traumas para quando os meus filhos começarem a terapia, eles não terem nem que lembrar. Eu falo, gente, está aqui, mamãe já anotou, passa por esse momento aqui, visita esse outro. Somos todos imperfeitos. E a experiência que a gente tem com a nossa figura paterna influencia muito a nossa experiência com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho uma amiga que confidencializou para mim um dia que ela não consegue chamar Deus de pai. Ela falou, olha, pai é uma palavra forte para mim, assim, traz muitas conotações que eu não queria colocar em Deus. Ela escolheu chamar Deus de papai, paizinho. Mas talvez essa possa ser a sua experiência, né? De quais são as características que talvez eu esteja projetando em Deus que eu estou trazendo da minha figura paterna terrena. E aí eu queria já abrir para a interação aqui, para vocês refletirem e para o Marcos e para o Valdinei trazerem. Tem alguma coisa que vocês projetam ou já projetaram em Deus, assim, vindo da sua relação com sua figura paterna? Ou algo que você não gostaria que seu filho projetasse em Deus com base na sua experiência de pai? Bom, eu sou o Valdinei, a Luísa falou. Eu já sou avô, então o meu filho mais novo hoje está fazendo 44. O mais velho, aliás. O mais velho. Obrigado para a Rose. Por favor, né? Foi 44. Eu me converti já na juventude, né? Então, a figura do pai foi uma coisa assim que eu briguei o tempo todo, né? Meu pai é daquela pessoa que anotava os seus desejos num caderninho. Ele não tinha muitas condições financeiras, mas ele, escondidinho, colocava ali. Aí, um belo dia, ele lá vinha com aquela coisa que você havia pedido, né? Como assim? Né?
Então, não era um pai próximo, porém era um pai cuidadoso. E, pai, eu tive muita dificuldade de tratar Deus como pai. Deus perfeito, excelso, profundo, muito legal. Isso, como diz um advogado amigo meu, que falava assim, no para-choque, Deus é fiel, não sei o que lá. Pô, bom, que Deus é fiel, eu também sei. Eu quero saber se você é fiel, né? O motorista do caminhão é fiel. Então, a figura de Deus, para mim, era um austero, uma pessoa distante, mesmo depois da minha conversão. Jesus era melhor, Deus era secundário, e o Espírito Santo, de vez em quando, aparecia, né? O Espírito Santo não fala muito, a Bíblia não fala muito. Então, a figura, eu só passei a tratar Deus como pai há uns 20, 30 anos atrás. Eu já sou convertido há mais de quase 60, né? Então, houve muitas transformações, muitas mudanças. E uma das primeiras igrejas foi a que eu me batizei. Eu saí de lá porque a família não tinha prioridade. Depois que nasceu meu filhinho, esse está fazendo 44 agora, tinha 1 ano e meio ou 2 anos, eu saí daquela igreja, embora tivesse um cargo importante, porque a importância, naquele tempo, começava a família a ser importante, né? Então, quem sabe eu comecei a chamar Deus de Pai, meio escondido ainda, né? Nesse tempo. Mas não foi fácil, não. Me vem um meme na minha cabeça, nessa sua introdução, Lu, que é assim, era sobre mãe, mas é pai também. Assim. Era um meme assim, minha mãe como mãe, aí era um tiranossauro Rex, bem assim, uma foto do Jurassic Park, ele bem assim com os dentes. Aí minha mãe como avó. Aí era o Barney, não sei se vocês lembram desse desenho, que é um dinossauro assim que não dá medo em ninguém, né? E essa é uma coisa que a gente tem experimentado, que você falou aí, que é os nossos pais como avós. A gente fala assim, mas não é possível. Se eu me lembro assim, não consigo nem ver você gritando desse jeito. Mas é sério que você está falando isso comigo agora aqui? Você gritou comigo a vida toda, agora você não consegue ver eu gritando com seus netos. Essa figura amansada, ou pelo menos experiente da vida, ela é uma figura muito mais bíblica, porque a gente fala assim que Deus é pai, só que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, não tem muito a figura do avô. Ele tem a figura do patriarca, ou seja, o patriarca é o pai de muitas gerações que estão juntos. Então, a figura do patriarca, ela é. Então, eu via Deus como esse senhor, cabelo branco, que já era um pai mais velho, ou um pai de vários filhos e gerações, que era um patriarca. E que na minha figura, como eu tinha pouco repertório quando era novo, ele era aquele pai mais impetuoso. Deus é um pai que reage rápido, sem pensar, ai de você. E hoje eu entendo, não, ele é um pai já avô. É essa figura completa de quem já passou pela experiência de ser pai, mas agora é um pai que é esse avô. Eu vejo meu pai, cara, ele aguenta 10 vezes mais, pelo menos na minha memória, a paciência dele, tudo com os netos e a comida espalhada na mesa. Ele, não, deixa, eu limpo depois. Deixa, eu limpo depois. Assim, então, é muito bonito enxergar o pai, Deus Pai, como um patriarca e não como aquele pai de primeira viagem. E se você pensar bem, Deus é esse pai que já está há anos aí, já sabe exercer o papel de pai. Não está chegando, você não é o primeiro ali, ele já sabe exercer esse papel. Então, eu acho que isso é minha figura paterna de Deus. Muito legal. E a gente que cresceu na igreja, além da nossa figura paterna, tem algumas outras características que vão sendo enfocadas de Deus.
que vão desfocando a nossa visão de Deus, vão tornando a nossa visão distorcida. Não só quem nasceu e cresceu na igreja, mas também quem permaneceu muito tempo de fora, olhando de fora, talvez tenha uma visão distorcida dessa figura de Deus. E em anos aconselhando, mentoreando pessoas, eu vejo que a gente oscila muito entre duas visões. Veja se você se identifica com alguma delas. A primeira é de Deus como um juiz bravo, anotando as coisas boas e as coisas ruins, para te recompensar conforme o seu desempenho. Então, se você está sendo um bom menino e uma boa menina, bênção na sua vida. Se você está sendo um mau menino, castigo. E quando você está sendo um bom menino, mas recebe coisa ruim, aí você entra em bug, você fala, eita, mas que Deus é esse? O que está acontecendo aqui? E aí você dá o seu jeitinho de conseguir aquilo que você queria escondidinho ali de Deus. Essa é uma visão. A outra visão é uma visão do Deus Papai Noel, ursinho carinhoso, gênio da lâmpada. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, basta eu querer muito e acreditar. E aí é um Deus que nunca confronta, que nunca corrige de alguma maneira. Duas visões distorcidas de Deus, que nos afastam de Deus. E às vezes você não admite que lá no fundo você tem uma dessas duas visões de Deus. Porque a gente está tão acostumado com discursos religiosos. E a gente diz, não, Deus é bom. A gente vem aqui, ergue a mão. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E aí lá no fundo você está assim, mas será que Deus é realmente bom? Será que Ele vai realmente cuidar disso aqui? Talvez seja melhor eu me organizar para dar conta sozinho, porque não sei não. E aí, quando a gente vem para a nossa experiência, talvez, religiosa de mais tempo, quando eu pergunto para alguém que é velho de guerra, aí para o Valdinei estava confessando para mim as coisas que ele já deu aula em escola dominical. A gente é PhD em escola bíblica dominical, e aí a gente pergunta assim, quem é Deus, Valdinei? E aí a gente sabe a resposta. Deus é soberano. Deus é onipotente. Ele é onisciente, onipresente. A gente sabe todas as respostas teológicas. Só que eu queria trazer para vocês uma analogia a essa resposta. Imagina que vocês me perguntassem aqui, Luísa, quem é o Paulo, seu marido? Quem é o Paulo, Luísa? E eu respondesse assim, o Paulo, ele é um ser humano, com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por mais que eu quisesse muito, mas ele não consegue. Ele não consegue ler pensamentos e saber todas as coisas, por mais que eu quisesse muito. Ele não consegue fazer todas as coisas, por mais que eu quisesse muito. Eu estou descrevendo Paulo? Eu estou falando quem é o Paulo? Eu estou falando como Paulo funciona. Mas quem é o Paulo? Quem é Deus? Se Deus é pai, que tipo de pai ele é? Quem é Deus? E aí, para trazer essa resposta, que é impossível de ser dada porque Deus é infinitamente incompreensível, não dá para a gente querer diminuir e falar, agora eu vou te dizer exatamente quem Deus é. Mas eu escolhi um trecho em que Deus escolhe se descrever. Em que Deus fala, eu sou isso aqui. E, para surpresa de todos, esse trecho não está no Novo Testamento. Está no livro de Moisés.
Está no Êxodo. Que geralmente a gente leva, né? Antigo Testamento, Deus. O Deus do Antigo Testamento é uma coisa, do Novo é outra. Quem é esse Deus que nunca muda? A gente vai ler juntos hoje Êxodo 34, de 1 a 9. Quero que vocês abram. E antes da gente entrar no trecho, é muito importante que a gente tenha consciência do contexto. Da onde esse texto está vindo? Moisés tinha libertado o povo do Egito, quer dizer, Deus, através de Moisés, ele conduziu o povo ao Monte Sinai e recebeu as instruções de Deus sobre como aquele povo poderia se tornar um povo de Deus. E aí, assim que ele pisa no pé da montanha, com essas instruções, ele se depara com o povo adorando um bezerro de ouro. E ele quebra essas pedras. Quebra essas instruções e começa a interceder por este povo. E pedir para que Deus não tire o seu favor desse povo. Para que Deus não retire a sua presença do meio deste povo. E aí é neste contexto que a gente entra em Êxodo 34. 1 a 9. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos passem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. Esse trecho é a primeira vez em que Deus se descreve na Bíblia. Se alguém perguntasse assim para Deus, né? Quem é o Senhor? Essa é a resposta que ele dá. É assim que ele escolhe se descrever, de características. Eu sou Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar, cheio de amor e fidelidade, cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado. E essas características que Deus escolhe se revelar são tão diferentes das características das divindades dos povos vizinhos ao povo de Israel, que eles estavam teimando em querer adorar. Porque os povos vizinhos, eles eram temperamentais. Eles tratavam os seres humanos como escravos que precisavam ter um bom desempenho para receber bênção e não castigo. Alguma semelhança com a nossa visão distorcida de Deus? E aí Deus vem e se revela para Moisés e para o povo de Israel e fala: eu sou previsível. Eu não é sacrifício de bom desempenho. Eu sou compassivo, misericordioso, sou lento para me irar, cheio de amor leal, perdoador, até 1000 gerações. E cobro o pecado de 3 ou 4. E esse é o Deus do Antigo Testamento.
o Deus que não muda. E eu queria passar brevemente por cada um desses itens, só para a gente aprofundar um pouco mais. E como o Valdinei trouxe no começo da nossa reflexão breve, eu e ele só. Ele falou, a gente precisa transcender o racional e contemplar a beleza desse Deus. Deus é compassivo. Compaixão é se comover com a dor de alguém ao ponto de fazer algo por ela. E o termo usado para compaixão aqui deriva do termo hebraico para útero. Deus tem compaixão dos seus filhos como uma mãe tem compaixão do seu bebê. Mas, para além de compassivo, ele é misericordioso. E misericórdia, diferente de compaixão, é dar algo para alguém que não merece o que essa pessoa recebe. Ele não só age em prol da nossa dor para tirar a dor. Ele nos dá favor imerecido. Esse é o Deus do Antigo Testamento. E ele continua. Eu sou lento em me irar. Deus não é irado. Ele está irado. E ele é lento em demonstrar essa ira. E essa ira de Deus não é uma ira como a gente conhece talvez dos nossos pais terrenos, de repente acende um fogo imprevisível. A ira de Deus é uma indignação contida com o estado com o qual a criação dele se encontra. Deus está indignado porque a boa criação que ele criou está corrompida pelo pecado e ele vai fazer o que for preciso para endireitar todas as coisas. E ele está contendo a ira dele. No Antigo Testamento, para cada vez que a ira de Deus é revelada e derramada, Deus antes dá inúmeras vezes, muitas chances de arrependimento. E em contrapartida a essa vez, há milhares de outras vezes que são derramadas graça, misericórdia, novas chances. Quer interessante. Isso me lembrou. Ontem esse fim de semana eu estou vivendo o fim de semana dos pais, não é o dia dos pais, porque um era para um filho e ontem meu filho pediu para eu deitar com ele, né? De revés, ele sabia que ontem era o dia da Mariana. Mas eu deitei com ele e ele estava falando de um amiguinho dele que apanha do pai. Aí estava quase falando, por que você não bate em mim, né? Eu falei, filho, pois é. E eu estava lembrando como meus pais me ensinaram, como criança mesmo, que a disciplina tinha que vir não na hora da ira, mas na hora certa. Então, meu pai, ele tinha esse costume de falar, hoje você vai apanhar porque você fez isso. Só que eu só apanhava depois de um tempo, para ele se acalmar. E a gente ia para o quarto, ele pegava a cinta, sentava do meu lado, falava, quantas cintadas você acha que você merece? Era uma tortura também. Essas pedagogias geralmente não funcionam tanto. Mas era melhor que ele nervoso. E aí eu falava, eu acho que eu mereço 4. Eu sempre falava primeiro, ele falava, acho que merece 16, então vou ficar com 8. Depois eu fui entender que, na verdade, ele sendo o segundo, ele sempre batia o quanto ele queria. E, na verdade, ele nem batia, é só a última que batia mais forte, primeiro. Eu estava contando um pouco com meu filho, ele estava estranhando, assim. Eu falei, filho, foi difícil, mas eu tomei essa decisão com você de não fazer. E, na verdade, no começo, quando eu tive, e a gente só repete o que os nossos pais fazem, e não estou dizendo que está errado ou está certo, é só porque... Só que, para mim, esperar e não disciplinar meu filho na hora, começou a não fazer sentido disciplinar depois. Eu falei, isso aí está pior para mim do que... Então, ou eu bato com raiva ou não bato. Que é assim, na raiva eu já desconto. E aí eu comecei a raciocinar que esse tipo de paciência é uma paciência também que você vai conduzindo e você percebe que, na verdade, não adianta essa disciplina agressiva, né?
E eu vejo nesse texto algo que às vezes a gente não entende, né? E aí eu gostaria até de esclarecer, Luísa, esse negócio de 3 gerações, né? Porque geralmente o pessoal já pensa, é maldição hereditária. Isso aqui, se eu fizer uma coisa, meu filho estou pagando pelo meu pai, ou estou pagando pelo meu avô. E a gente fica assim estranho. Mas sendo que essa geração, por ter sido idólatra, essa geração que está no deserto, ela não entra na terra prometida, mas os filhos deles entram. Então, que Deus é esse que fala que é de 3 gerações? Mas a gente nem lê o que vem antes, de 1000 gerações. E aqui tem um símbolo muito forte na interpretação de 1003. 3 é um período de teste, onde depois vai, rodeado por morte, que depois se passa ou não. Ou seja, e 1000 é um número não alcançado. A pessoa mais velha do Antigo Testamento não chegou a 1000 anos. Ou seja, quando a Bíblia fala de 1000, é alguma coisa muito completa e inatingível pelo ser humano. Algo que o ser humano nunca testemunhou em vida, porque a pessoa mais velha não chegou a ver aquilo acontecer. E aí isso é maravilhoso, quando a gente entende o simbolismo do 1000 e dos 3, é o seguinte: eu sou misericordioso, paciente, com um jeito que vocês nunca vão ver em vida. Vocês não conseguem entender o tanto que eu sou amoroso, paciente. Mas eu não deixo impune, eu não deixo nem lastros. Ou seja, o que eu tenho que punir, eu faço de forma exemplar, que então é o contrário, até as gerações que vão vir depois de você, ela vai ser corrigida para que não cometa mais esse erro. Então é um cuidado de avô, de pai, esse pai que fala assim, então não é uma maldição que Deus vai dar, que você vai carregar, 3, o que tem a ver o filho, o neto? Mas é um jeito simbólico de dizer, não se preocupe, o meu amor vai para um tempo que vocês nunca vão ver. E é por isso que a geração que vem depois entra na terra prometida. Porque os filhos, eles nascem no deserto, eles pagam pelo pecado do pai, que já é nascer num lugar que não deveria, poderia ter nascido já na terra prometida, mas eles vão entrar e vão desfrutar além dos pais. Então, assim, esse é um jeito que eu vejo muito que muda tudo. A paciência de Deus muda tudo. Não é um Deus que explode em ira, igual a gente. É um Deus que fala, eu vou disciplinar depois. E que depois fala, não precisa mais, você está aprendendo. A paciência é a correção de um pai que entendeu o amor de Deus. Eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas. E que aí eu percebo que eu estou tão longe de ser um pai igual a Deus, porque paciência não é comigo. E é maravilhoso a gente perceber isso, né? Essa justiça de Deus que se revela a nós mais para frente. A gente vai entender quem é aquele que quebra todas essas possíveis castigos que viriam, né? Mas continuando dentro das características, ele se revela como cheio de amor leal ou cheio de bondade e fidelidade. E aqui não é um sentimento, é um compromisso de amar. Deus está comprometido em amar, mesmo quando nós não estamos comprometidos em amá-lo. Ele se revela como pronto a perdoar. Pronto a perdoar. Não precisa convencer ele de que você precisa de perdão. É só se achegar e receber perdão. Ele perdoa rebeldia e pecado. E aí ele se revela no final como alguém que não absolve a culpa do culpado. Ele se revela como justo. E nós queremos que Deus seja justo, não queremos? A gente não quer que a maldade permaneça. A gente não quer que a maldade saia impune. Só que a boa notícia é que o Deus que é justo se fez justificador dos injustos. Nós não seríamos capazes de cumprir a justiça de Deus. E por isso Ele nos entregou o justo para cumpri-la e no nosso Senhor Jesus Cristo nos justificar diante dEle, para que a gente possa chamar este Deus de Deus Pai. E agora, nós que estamos em Cristo Jesus, não temos mais medo algum de condenação, porque o castigo foi pago. Hoje,
se a gente lê em Romanos 8, 15 e 16. Nós não recebemos mais um espírito que nos torne de novo escravos medrosos de um Deus melindroso que está anotando para nos abençoar ou não. Mas Ele nos adotou como seus próprios filhos. E agora nós o chamamos de Papai. Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui, gente, que eu quero fazer uma conexão com a parábola do filho pródigo. Se nós somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Ele não só nos recebe como filhos, como nos coroa com honra e nos dá um lugar à mesa. O mesmo lugar de Jesus Cristo. Jesus, a imagem desse Deus, compassivo e misericordioso, cheio de amor leal. Ele nos faz co-herdeiros com Ele, de forma imerecida. Nenhum pecado, por maior que seja, te afasta hoje do amor de Deus. Não é o seu pecado que te afasta de Deus. Porque Cristo já venceu. Cristo já pregou naquela cruz todo o pecado. Não há culpa, não há vergonha, não há medo. O lugar mais seguro para um pecador e uma pecadora, redimida e redimidos por Cristo, estarem é na presença de Deus. Deste Deus aqui. Compassivo e misericordioso, cheio de amor leal, pronto a perdoar. Você tem um bom Deus, Pai. Quando você falhar, não se esconda dele. Corra para ele. E uma coisa uma chave virou no meu cérebro quando eu li de novo a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, sob uma outra ótica. Às vezes a gente lê essas parábolas achando que é quando a gente se converte, que Deus se alegra, né? Que é tipo assim, quando eu encontrei Jesus, aí Deus fez uma festa. Mas agora, todas as vezes que eu volto para a casa do Pai, envergonhado, ele fica com um olhar de, pô, filho, filha, de novo. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Ponto. Você vai continuar se arrependendo. E Deus vai continuar se alegrando em te receber de volta. Como Pai que corre de maneira extravagante na sua direção. Para de comer lavagem de porco. Volta para a casa do Pai. Deste bom Pai. E eu queria terminar orando uma paráfrase desse trecho de Êxodo, que está na própria Bíblia, porque esse trecho o povo de Israel utilizou muitas vezes ao longo da narrativa bíblica. O Marcos é craque em encontrar em todas elas, no seu mosaico. Mas o Salmo 103, eles repetem esse trecho para si mesmos. E eu acho que de uma forma tão bonita que eu quero que você faça dessa a sua meditação ao longo dessa semana, nos seus momentos devocionais. Para você se recordar de que Ele é um bom Deus Pai. Salmo 103, dos versículos 8 a 14. Diz o seguinte: O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor leal. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos. Bondoso e compassivo
para os que o temem, pois Ele sabe que somos fracos. Ele lembra que não passamos de pó. Vamos orar? Pai querido, que privilégio te chamar de Pai e te conhecer como a figura perfeita da paternidade. Eu te rogo, Senhor, que nesse momento armaduras sejam quebradas em corações que resistem ao seu amor e resistem à sua aceitação. Que filhos voltem para a casa do amor do Pai e recebam, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor leal, a tua compaixão, a tua graça, que apresentados diante de ti, de mãos dadas com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o justo, nós possamos desfrutar do banquete da tua casa, Pai. Que a cada dia a gente possa ter mais segurança e permanecer ainda mais dentro da tua casa, podendo te chamar de um bom Pai. Em nome de Jesus. Amém.